Olá para você que se liga no canal Radio Waves. Estamos de volta com mais uma edição da nossa temporada número 2, que vai ensinar você passo a passo a construir a sua web radio, ok? Você sempre teve vontade de ter uma rádio? Então acompanhe aqui os nossos episódios, desde o primeiro dessa série, para você ficar por dentro desse passo a passo que estamos fazendo, utilizando uma plataforma bem conhecida no mercado, que é a BR Logic, para construir uma rádio que inclusive já está no ar e você já pode acompanhar as primeiras programações que nós estamos fazendo lá, os primeiros áudios, os primeiros conteúdos que estamos disponibilizando através dessa plataforma, ok? Os links de tudo que a gente falar aqui está sempre na descrição aí, inclusive o link do projeto piloto dessa rádio que já está no ar, que você pode acompanhar e comentar com a gente, trazer algum feedback. Vamos começar respondendo algumas mensagens que estamos recebendo aí através do nosso canal, dos nossos seguidores que acompanham aí essa temporada que estamos fazendo aqui no Radio Waves. Rodrigo Batista escreveu uma mensagem perguntando sobre o MP3 Tag, que é o que nós vimos, o software que nós vimos no episódio passado, utilizado para ajustar as tags dos seus arquivos MP3. As tags, como nós vimos no episódio passado, são etiquetas que são colocadas nos arquivos para identificar informações referentes ao conteúdo em áudio, né? São normalmente utilizadas para músicas, para identificar o artista, o compositor, o álbum, o ano da gravação da música, a gravadora, a foto da capa do álbum, enfim, muitas informações importantes que quando você coloca no ar na web rádio, né, aparecem, são disponibilizadas através da plataforma que você utiliza. No caso da BR Logic, por exemplo, quando está tocando uma música, o player, né, da rádio exibe a capa do álbum, exibe o nome do cantor, exibe o nome da música, pode exibir o nome do álbum, enfim, exibe informações básicas daquela música. Hoje já se foi o tempo, né, em que o locutor tinha que anunciar cada música, né, nas rádios comerciais e tradicionais, né, no sistema de emissão por radiofrequência, né, as rádios convencionais, é uma prática muito comum, né, os locutores anunciarem os nomes das músicas. Hoje em dia, nas web rádios, esse nome da música e do compositor já aparece automaticamente no player, é uma informação que não precisa ficar sendo tão destacada pelo locutor. Mas enfim, a pergunta do nosso seguidor Rodrigo Batista é se esse programa, se o MP3 Tag consegue fazer a geração automática das tags. Existem muitas ferramentas na internet, no tempo do Inamp, por exemplo, até ele escreve na mensagem abaixo do nosso episódio passado, existia um recurso que automaticamente gerava as informações dessa tag. Você tinha um arquivo de música, por exemplo, com as tags zeradas, ou incorretas, ou incompletas, e esse recurso conseguia fazer a busca através de uma base de dados na internet dessas informações e inserir no arquivo. Esse programa, o MP3 Tag, é um programa que traz esse recurso também. Tá? Lá nas abas, lá em cima, se você pesquisar, tem um Tag Resource, que é um gerador de tags. Mas eu confesso a você que eu não sei se esse recurso funciona eficientemente. Tentei fazer alguns testes, no passado eu já cheguei a utilizar e ele chegou a funcionar para mim. Mas nos testes rápidos que eu fiz ali, ele não funcionou. Então eu não sei realmente se precisa alguma configuração especial, algum ajuste em relação a esse recurso. Mas ele tem. A pergunta dele era se o MP3 Tag tem esse recurso que o Inamp usava antigamente, mas realmente ele traz. Eu só não sei dizer se ele funciona com eficiência e se consegue jogar as tags de todas as músicas. Se você está preparando seus arquivos MP3 para jogar numa web rádio, por exemplo, o principal ali, né, é pelo menos colocar a tag do cantor, né, da banda, enfim, do intérprete, e a tag do nome da música. Essas são as fundamentais. E ter também o nome do arquivo, né, o file name, o nome do arquivo em si, organizado também com essas informações para ficar mais fácil o seu gerenciamento. Quero mostrar para você no episódio de hoje como está ficando a nossa organização da parte de músicas dentro da plataforma onde está a nossa rádio. Vamos para a tela do computador para dar uma olhadinha nisso e depois a gente vai aprender mais um recurso de preparação dos nossos arquivos de música para inserir adequadamente
na plataforma. Então vamos lá, para a tela do computador eu vou acessar a nossa web rádio, que é a rwshow.com.br. É nessa URL aqui que você pode acessar a nossa rádio que já está no ar. Claro, a programação ainda não está completa, está faltando algumas coisas e tal, tudo está em teste, né? Então, ela é uma rádio piloto, não está aí para ser uma rádio aí para buscar audiência ou algo assim. Ela é uma rádio para testes mesmo, em fase experimental. Embora tenha alguns programas lá que você talvez goste de escutar, né? A programação musical ainda está um pouco repetitiva, não tem tantas músicas assim. Enfim, é uma rádio realmente teste. E você fique à vontade para fazer os comentários que desejar sobre ela. Mais à frente, aí no nosso canal, a gente vai falar sobre programações, nomes de programas, uma série de outras coisas, onde a gente vai poder estender de uma forma mais efetiva os testes da nossa rádio. Estamos abrindo aqui o nosso dashboard da rádio, então, e eu vou na aba Gerenciamento de Arquivos, que é o que nós estamos trabalhando na nossa web rádio. Observe aqui que essa parte aqui da plataforma eu já mostrei para vocês lá no segundo episódio dessa nova série do nosso canal, né? E falamos muito sobre a importância da organização. Aqui você já pode ver o método que eu usei para organizar os meus arquivos. Eu criei alguns programas e coloquei já na programação da rádio, né, alguns programas, e separei aqui os meus arquivos mais ou menos de forma a ficarem adequados com os meus programas. O critério que eu utilizei na rádio para definir os programas musicais foi mais ou menos a vibe do horário. Então eu criei alguns programas aqui que tem uma vibe específica. Por exemplo, Super Night é um programa que passa no sábado à noite, às 11 da noite, e que toca umas músicas baseadas no que fazia a Rádio Mundial 860 do Rio de Janeiro, lá na década de 80, final de 70, que eram aquelas músicas, aquelas black music das pistas americanas, super legais, super gostosas de ouvir à noite, né? E então esse programa traz esse tipo de seleção musical. Então, na pasta Super Night, eu coloquei as músicas que eu encontrei relacionadas a esse estilo musical. A pasta Rádio Web Show, por exemplo, é a mais genérica que eu tenho. Ela roda em vários programas. Programa da manhã, programa da tarde, programa da noite, de forma genérica. É a maior pasta em termos de música. Tem pop e rock aqui dentro, mais ou menos em uma quantidade equilibrada, né? Mais ou menos 50% de pop, 50% de rock. Coisa nova, coisa antiga, música boa em geral, né? O critério é ser uma música legal. E, por exemplo, tem um outro programa aqui que eu coloquei ao meio-dia e à meia-noite, que é o Zen Time, que é um programa de músicas relax. Aqui, então, eu estou colocando as músicas que se enquadram nesse programa. Mas nada impede que num horário da madrugada, por exemplo, eu suba na playlist, a gente vai aprender a fazer tudo isso, né? A gente suba na playlist da madrugada, por exemplo, as músicas pop rock dessa pasta, mais as músicas calmas da Zen Time, e mais talvez as músicas brasileiras da pasta Made in Brasil, que é um programa só de música brasileira mais tradicional, os rocks lá dos anos 80 e os pops também desse período. Então, é possível fazer essas distribuições, né? Mas a base é uma separação mais ou menos por vibe, como os programas também estão separados por vibes, né? Então isso coincide aqui na minha utilização, no meu critério de separação. Você aí na sua web rádio pode utilizar um critério por estilos, que também é um critério muito interessante, muito bom na parte de organização. Por exemplo, crie uma pasta para rock, crie uma pasta para pop, uma pasta para qualquer outro estilo que você pretende colocar na sua rádio, por exemplo, blues, jazz, baladas, enfim. E depois você pode ir buscando nessas pastas esses conteúdos para inserir nas playlists. Um pouquinho mais à frente, a gente vai aqui nos nossos estudos falar sobre as playlists. As playlists são listas que você cria de conteúdos para colocar depois, né, para agendar num determinado horário. Sempre bom lembrar que a web rádio que nós estamos montando aqui no nosso projeto do Radio Waves é uma rádio fundamentalmente baseada no Auto DJ. É uma rádio, ela está sendo criada para ser uma rádio automática. Tudo que vai acontecer nela vai ser programado na plataforma e vai ficar acontecendo de forma automática.
Nós não estamos criando uma rádio para transmissão ao vivo, embora a gente vai fazer alguns experimentos com isso, vai fazer algumas inserções ao vivo mais à frente, né? A rádio é baseada no funcionamento do Auto DJ. Ela é uma rádio para ser automatizada. Então, ela não precisa de uma grande equipe, pode ser você sozinho e talvez algum colaborador, né? E você coloca os conteúdos aí e eles vão acontecendo de forma automática. Então, para nós é muito importante dominar a utilização do Auto DJ e utilizá-lo da melhor forma possível. Eu tenho estudado muito e conversado até com algumas pessoas da BR Logic, da parte de suporte, sobre as melhores práticas de utilização, exatamente focando esse tipo de rádio que a gente está preparando aí e colocando no ar, ok? E uma coisa muito importante que se diga quando a gente fala no Auto DJ é uma questão técnica que a gente já tem comentado aqui em outras situações, que é justamente sobre a preparação dos áudios que vão para o ar. Vou relembrar, pessoal das antigas, os radialistas aí, né, que estão na ativa ainda nas rádios convencionais, que as emissoras de rádio possuem equipamentos específicos para fazer algo que aqui nós temos que fazer antes de colocar os conteúdos. Vou explicar um pouquinho melhor. Todas as gravações que você coloca no ar numa rádio comum, numa rádio tradicional, né, são gravadas em níveis diferentes. Músicas, por exemplo, né? Qualquer música, independente da fonte, pode vir de um streaming de música, pode vir de discos, de fitas, de CDs, de DVDs, enfim, não interessa a fonte da música, elas são gravadas originalmente em níveis diferentes. São características usadas pelo estúdio que produziu a música. Então tem música mais alta, mais baixa, com mais agudo, com mais grave, menos grave. Tem toda aí uma diversidade de diferenças. E isso não é interessante ficar muito aparente no rádio, né? Imagine você que você está ouvindo o rádio aí numa boa, coloca o rádio um pouquinho mais alto, de repente vem uma música que está com o nível lá embaixo e você não consegue ouvir direito. Aí você vai lá e aumenta mais o volume. Daqui a pouco a próxima música vem com o volume lá em cima e aí vai dar um susto em você, vai estourar sua caixa de som, enfim, né? Falando de uma maneira assim mais drástica, mas para ilustrar o que nós estamos falando, é muito desagradável essa diferença de volumes. Tanto que a maioria dos streams de música tem uma opção chamada normalização, que você ativa para equalizar isso, para manter um nível uniforme de todos os áudios que estão indo para o ar. Bom, tudo isso para contar que nas plataformas, isso não é uma característica da plataforma que nós estamos usando. Nas plataformas, de maneira geral, não existe um recurso para normalização automática dos áudios. Esse recurso, algumas plataformas até tem laboratório disso, estão estudando formas de melhorias, né, para oferecer essa facilidade, mas isso é um pouco complexo porque envolve processamento do áudio que está no ar, né? Nas rádios convencionais existe um aparelho que faz isso, né? Além de ter um DJ que, quando está colocando os conteúdos no ar, ali controla os níveis da mesa de som, olhando para um VU, né? Tem também um equipamento que controla essas diferenças. Um dos mais conhecidos equipamentos é o Optimode, que muitas rádios utilizam, que faz um nivelamento automático, faz uma compensação de tonalidade das músicas que estão ao ar, e que estão no ar, né? E dá um brilho a mais também no áudio, dá uma melhorada, uma compensada em determinadas perdas inerentes à transmissão em radiofrequência. Então ele dá um plus aí no áudio. O Optimode é o equipamento, lá nos anos 80 era o equipamento top, né? As rádios eram divididas em duas categorias, as que tinham Optimode e as que não tinham, e você percebia no ar a diferença. Realmente o som das rádios que tinham esse equipamento era melhor. Mas mesmo as rádios que não tinham o tal do Optimode, tinham, porque era obrigatório, um equipamento obrigatório, um processador de áudio. O Optimode é um tipo de processador de áudio, né? Então, tinha de uma outra marca, algum outro modelo de processador de áudio, que é um equipamento que faz o nivelamento automático do nível. Só que o processador, ao contrário do compressor, que é um pouquinho mais simples, né, que é um outro equipamento que faz a mesma coisa, né? O compressor é um equipamento que faz um controle automático de volume de maneira geral.
processador de áudio divide em faixas de frequência. Por exemplo, para simplificar, graves, médios e agudos. E processa as 3 faixas de forma independente. Isso faz com que, além de você ter na rádio um volume mais uniforme dos conteúdos, né? Se você lançar uma coisa com um excesso de agudo, por exemplo, ele comprime mais o agudo e dá aquela equilibrada. Então ele faz um ajuste também nessa questão. Mas enfim, aqui no Auto DJ a gente não tem esse recurso. Então a gente tem que preparar os áudios antes. Então, nós vamos hoje aprender a usar uma ferramenta que também é open source e é uma das melhores para edição de áudio, para fazer justamente essa preparação. Isso que o Optimode lá fazia nas rádios convencionais, nós vamos fazer, como se diz, no braço. Nós vamos preparar isso antes em cada arquivo que vai para o ar para que já esteja tudo correto. Basicamente, o Auto DJ, não só dessa plataforma que nós estamos usando, mas das plataformas de maneira geral, transmite aquele áudio original do jeito que ele está. Então nós temos que aqui ter essa preocupação de ter tudo num nível uniforme para proporcionar aos nossos ouvintes da nossa web rádio uma boa experiência musical. E é uma questão, eu sempre defendi isso, é uma questão de respeito das rádios, né, de entregar aos seus ouvintes uma música, um áudio, de maneira geral, de boa qualidade, bem equalizado, uniforme, né? E é uma questão de respeito, é isso que você entrega para o seu ouvinte, né? Um áudio. Então esse áudio tem que estar bem cuidado, tem que estar bem trabalhado. E o programa que nós vamos utilizar, existem outros similares, né? Mas ele é muito bom e você pode baixar gratuitamente. Ele é código aberto, você baixa, instala, usa à vontade, tem atualizações frequentes e é um software muito estável e com muitos recursos. Ele é similar, por exemplo, ao SoundForge, que é um software pago que faz também com muita eficiência o tratamento de áudio, que é muito bom também, mas ele é pago, não é barato. E para os recursos que a gente vai precisar aqui na nossa web rádio, o Audacity vai servir perfeitamente. E ele é muito bom. E olha, vou ser sincero, tem coisas que eu prefiro fazer nele, talvez porque eu tenha mais familiaridade com ele, né? Estou mais acostumado com ele, eu prefiro fazer nele no Audacity do que no SoundForge. Eu acho mais fácil de trabalhar algumas coisas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um arquivo de música, por exemplo, e a mesma coisa a gente vai fazer com vinhetas e tudo mais, e vai preparar esse arquivo para ir para o ar. Quero só aproveitar, já que a gente mencionou isso, aqui nos nossos episódios a gente vai trabalhar também com a construção de vinhetas, nós vamos aprender a fazer isso. E a ferramenta que a gente vai usar para fazer isso, para editar, para colocar um fundo, para fazer toda a criação de uma vinheta para sua rádio, por exemplo, ou de uma propaganda, vai ser o Audacity também. Então é bom que a gente já vá conhecendo ele. Vamos para a tela do computador para conhecer essa ferramenta. Eu vou, na medida que vamos utilizando, eu vou explicando o que é importante a gente fazer em todas as músicas que a gente vai subir. E não só nas músicas, né, mas também nas vinhetas e tudo mais. Claro, nas vinhetas e locuções que a gente vai criar, você já vai criar ele no nível correto. Mas as músicas que você tem e que vieram da internet, ou sei lá de que fonte você está buscando, né, tem os níveis diferentes e precisam ser tratadas. Então está aqui, vou abrir o Audacity para você ver a aparência inicial dele, caso você não conheça, né? Só esclarecendo, você que já tem prática com essas ferramentas, que já conhece, que nós estamos aqui mostrando tudo de uma forma bem básica para proporcionar aquelas pessoas que estão começando do zero, que não tem nenhum conhecimento ainda dessas ferramentas, né, um entendimento inicial. Existe muito material depois para você se aprofundar, mas o básico a gente vai passar aqui. Então, essa é a tela do Audacity. Eu coloquei aqui na minha área de trabalho um arquivo de música em MP3, né? E vamos dar uma olhada como... Opa, deixa eu fechar aqui o gerenciamento da rádio. Vamos dar uma olhada como esse arquivo MP3 aqui se parece quando ele é aberto pelo Audacity. Eu só vou arrastar aqui para dentro, maneira mais fácil de fazer. Né? Como todo software de áudio, ele mostra o áudio de forma gráfica, mostra aqui os dois canais, né? Direito e esquerdo, e uma coisa que você já pode observar aqui, e que é um problema
que tem que ser resolvido são esses espaços aqui no final. Ó. Por exemplo, tá vendo aqui? Aqui no início também a gente tem. Eu vou ampliar aqui um pouquinho o zoom, né? Vou ver de um... Ó, só ampliei, agora nem consigo ver tudo numa tela só para ver melhor essa parte. Então, ó, tanto lá atrás quanto aqui na frente, nós temos um espaço em silêncio. Ó, vou dar o play aqui. Ó. Tá vendo? Ele tem um espaço de silêncio e isso vai gerar um problema no Auto DJ. Porque você vai colocar no ar, por exemplo, uma vinheta com o nome da rádio, né? Rádio Web Show. E depois da vinheta tem que começar a música. O Auto DJ vai passar a vinheta e quando a vinheta terminar de executar, ele vai dar o play na música e vai ficar aqui, ó. Todo esse tempo ali em silêncio antes da música começar. Não vai ficar aquela mixagem bonita, aquela emenda perfeita. Então, meu amigo, o que nós vamos fazer é eliminar essa parte em silêncio. Estou arrastando o mouse para selecionar e vou apertar a tecla Del no meu teclado, né, o Delete, e deletei essa parte inicial ali. Normalmente, lá no final, as músicas têm um tempo maior de silêncio. E isso também é um problema, né? A música termina e a outra só vai começar quando? Ó. Tá vendo aqui, ó? A música vai terminar aqui, ó. Mesmo que o Auto DJ esteja programado para ter um crossfade, né? Para ter uma mixagem, né? Para disparar a próxima música alguns segundos antes dessa terminar, como esse tempo em silêncio aqui varia de uma faixa para outra, né? Alguns não têm, alguns têm mais, outros têm menos. Nunca a mixagem vai ficar boa, perfeita, né? Em algumas situações sim, mas não sempre, não vai ser uma regra. Então, o que acontece? Quer ver, ó, aqui, ó, vai terminar a música, acabou, e o Auto DJ, pro Auto DJ a música ainda está executando, né? O arquivo não terminou, está executando, ó, ainda tem um tempo para executar, e agora aqui no finalzinho que ele vai disparar a próxima. Então, isso aqui também a gente vai eliminar, selecionando, arrastando o mouse e apertando o Delete para deletar. Então agora nós já fizemos, né, os cortes do início e do fim para a música ficar enxutinha, tanto no começo quanto no fim. Começar imediatamente quando der o play e quando terminar, já encerrar o arquivo para que o Auto DJ possa disparar o próximo. Outra situação que a gente precisa analisar, vou colocar aqui mais ou menos no meio da música, vou dar o play. Olha aqui em cima o nível que ela está. O ideal é que os picos estejam chegando em 0 dB, né? Seria o nível considerado ideal. Então, você vê que essa música está um pouco mais baixa do que o normal. Você vai ter áudios que vão estar até acima do normal. Então, uma coisa que você tem que fazer é esse ajuste de volume. E aqui, tem várias formas de fazer no Audacity. Eu sei que o pessoal que conhece aí vai dizer, mas tinha outro jeito, dá para fazer automático, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Sim, tem muitas formas de fazer. Mas eu vou mostrar uma das mais básicas e simples para você resolver esse problema de forma simples, né, sem precisar ter um conhecimento mais profundo das ferramentas aqui. Tem algumas ferramentas que fazem isso de uma forma automática que a gente vai analisar na hora de fazer as vinhetas, né, que a gente vai utilizar porque além de fazer o ajuste do volume, elas dão um brilho a mais no áudio e tal, mas a gente vai falar disso no devido tempo. Aqui nós queremos só deixar essa música no nível correto e salvar ela para utilizar na nossa rádio da forma correta. Então, eu vou deixar a música tocando aqui. Observe que aqui temos um botão de volume, onde eu posso aumentar o ganho. Aumentei um pouquinho, ó. Você nota que já, aqui ó, no VU, ele já está batendo lá no final. Aumentei 3 dB de ganho aqui, vou aumentar mais um. Ó, agora os picos estão batendo lá no final, ó. Legal, né? Então, tá mais ou menos dentro do que a gente quer. Então agora simplesmente eu vou dar o stop, vou dar aqui o file. Aqui não adianta você simplesmente clicar no salvar. O que ele vai salvar não é o arquivo MP3, ele vai salvar um projeto dessas alterações que você fez nessa música. Então não é o que você quer. Você quer salvar um arquivo MP3 com esses ajustes que nós fizemos, né, para você subir ele para a tua plataforma, lá para a tua rádio. Né? Então nós vamos ter que exportar isso que nós fizemos para um novo arquivo MP3. Então você vem aqui no Export, existem outros formatos possíveis, mas nós vamos trabalhar com o MP3, vamos clicar aqui no MP3,
preciso escolher um local para salvar. Você pode até utilizar a seguinte sistemática de organização. Você pode colocar lá no seu computador uma pasta onde você vai deixar os arquivos brutos de música e criar uma segunda pasta para colocar os arquivos tratados. Tá? Eu vou fazer isso aqui, né? Porque eu vou ter a original do jeito que ela veio e vou ter a tratada. Então vou colocar aqui uma pasta, músicas tratadas, e vou salvar aqui dentro. São essas tratadas que eu vou subir para a rádio, ok? Aqui eu tenho alguns ajustes para fazer. O ideal é que você deixe aqui numa qualidade boa, né? Eu estou deixando na 320 kbps, mas para a maioria das rádios, né, uma qualidade aqui um pouco, né, um standard aqui, já estaria de bom tamanho. Mas eu vou deixar nessa 320, que é aquilo que classifica como insana, né, que é a qualidade máxima que ele consegue oferecer. E vou dar o comando salvar, para ele salvar. Aqui tem um detalhe importante. Antes de salvar, ele vai exibir aqui as tags da música. Tá vendo que nesse aqui eu não coloquei nenhuma. Tá vazio aqui, eu não fiz aquilo que eu ensinei a fazer no episódio passado, eu não fiz nesse arquivo aqui. Eu não criei as tags corretamente. Então aqui eu ainda posso, ó, se eu quiser, criar as tags ou alterar alguma, né? O gênero dela aqui eu vou alterar, vou deixar ela pop aqui, ó, para classificar ela como pop, né? Se eu já tivesse feito aquele trabalho de preparar as tags, já viria isso aqui todo preenchido, né? Importante aqui, ó, você não ativar esse aqui. Se você ativar esse aqui, ele zera as tags, mesmo que você tenha tratado as tags antes, que nem eu ensinei no episódio passado, né? Ele zeraria completamente. Então deixa isso aqui desativado, dá uma checada se as tags estão ok e clica aqui para ele fazer a exportação do seu áudio agora com as alterações, beleza? Então tá aqui, ó, eu criei aqui na minha área de trabalho, só para teste mesmo, né? O Músicas Tratadas, ele salvou aqui dentro, né? E a música agora está pronta para subir para a rádio com o nível ajustado, ok? Então esse foi o ensinamento básico, simples, do nosso episódio de hoje, para você já ir preparando as suas músicas, os seus arquivos para subir para a rádio. Qualquer coisa que você baixar. Você recebeu de um cliente seu, você vendeu uma propaganda para a rádio, né? A agência do teu cliente manda um áudio pronto já dessa propaganda, você vem aqui no Audacity e faz esse ajuste para ficar sempre tudo no mesmo nível. Aí a experiência de audição da sua rádio vai ser perfeita, ok? Isso é muito importante. Então vai preparando aí os seus arquivos, vai dando uma olhadinha na nossa rádio, veja os links aqui na descrição, tem o link para você baixar o Audacity. Se você precisar de mais ajuda no Audacity, tem muito material na internet sobre isso, tem muitos youtubers que ensinam muitas coisas legais em cima dessa ferramenta incrível de edição de áudio. E no próximo, a gente volta com mais um passo de preparação da nossa web rádio. Um abraço, tchau, tchau.